Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui no nosso nono episódio. Eu acho que a gente já criou uma conexão, não é? E já estamos seguindo juntos nessa linda jornada rumo à sustentabilidade da alma, que traz a vida leve, aquela que a gente tanto gosta. Então, vou lembrar aqui um pouco os temas que nós já exploramos nos episódios anteriores, que eu acho que faz sentido nesse momento. Quando a gente começou, nós iniciamos assim: olha, não se esqueça, tudo começa dentro da gente. Nada acontece com o homem que não seja próprio do homem, como já dizia Marco Aurélio, grande filósofo estoico. Em outras palavras, somos equipados pela natureza para lidar com o que nos acontece. Depois, nós conversamos sobre a necessária ponte entre o interior e o nosso exterior. E relembramos a importância de lidarmos bem com as nossas emoções, já que são elas que servem como que bússola interna, não é? Seguimos lembrando que é no silêncio que a gente se escuta e é no silêncio que a gente recarrega nossas baterias. Lembramos que no nosso processo, nessa jornada, a gente precisa valorizar muito a construção de relacionamentos sustentáveis. E hoje eu trago para a nossa reflexão a importância de servir sem esgotar a alma. Sim, servir, porque servir é muito importante, né? Então vamos começar pelo termo servir. E no dicionário, ele diz que é trabalhar em favor de algo, de alguém e até mesmo a favor de uma ideia. Servir para a alma não é exatamente uma tarefa, mas uma função que parte do nosso transbordo. É isso mesmo, transbordar o propósito em plena ação. E se é transbordo, não nos custa nada, está sobrando. A gente não só consegue garantir o não esgotamento, como também conseguimos garantir a recarga do que da nossa alma, não é? Bom, se estamos com a nossa alma saudável, ela transborda. Se ela transborda o quê? O seu dom, o dom que você oferece para o mundo, sem sacrifício nenhum, porque ela está liberando o que está sobrando. O transbordo é deixar fluir o que está em excesso na sua alma. E um excesso positivo, tá? Ele só acontece, então, se você cuidar direitinho da sua alma, praticando o que a gente já falou aqui. Silêncio, o autoconhecimento que é constante, diariamente, reconhecendo e equilibrando como lidar com as suas próprias emoções. E aí a alma fica cheia e transborda, não é? Transbordar é um excelente indicador de que a sua alma está no flow, ou seja, é sustentável, porque ela não está nem gastando energia, ela só está liberando o excedente. E ela está liberando o excedente, mas com direção, tudo certinho. Ela não está jogando fora, não está desperdiçando, né? Servir é então uma manifestação da alma em seu estado sustentável. É uma questão de não desperdiçarmos nada. Ou seja, sobrou? A gente faz o quê? Aproveita. Como? Canalizando, direcionando e criando uma linda onda de luz com impacto para lá de positivo para o mundo. É daqui, desse ponto, que nós saímos do eu para o nós. Fazemos uma linda ponte entre o mundo interior e o impacto que esse mundo interior causa no coletivo. É um impacto positivo, é a sustentabilidade que só traz lucro. O nosso transbordo é a tal garantia ou prova de que a nossa alma ela está cheia. E quando isso acontece, é porque a gente está vivendo o nosso propósito, o nosso dom único. Ou, às vezes, não é único. Podemos ter vários dons na vida, mas a gente está utilizando, são esses dons. É quando o transbordo se transforma em serviço. Esta conexão solidifica a ideia de que o serviço, quando feito com transbordo, que é energia, e propósito, que é a direção, não causa exaustão não, mas sim sustentabilidade coletiva. De novo, do eu para o nós. Servir para a alma é, na verdade, uma função biológica do espírito. É entender a grande diferença entre ajudar por obrigação e servir com propósito. Servir como manifestação mais elevada da sustentabilidade da sua alma, garantindo que a sua generosidade, que ela siga por onde deve seguir mesmo.
Para servir sem esgotar a alma só acontece, então, quando a gente pratica tudo que a gente já conversou nos outros episódios. É nutrir a gente mesmo para conseguir nutrir o outro. Bom, da mesma forma, acontece com o solo bem cuidado, nutrido. Ele responde com uma boa colheita. A alma bem cuidada nutre você e tudo que te envolve. Seu bem-estar é o primeiro passo, tá? Para quê? Para o bem-estar coletivo, para o seu transbordo. Podemos então aí fazer uma analogia entre a sustentabilidade da alma como sendo idêntica à sustentabilidade da terra? Nossa, eu acho que sim, porque eu acho que o princípio é o mesmo. A gente só pode colher aquilo que a gente nutriu e plantou. Quando a gente serve sem parar de se nutrir, é exatamente como uma terra cheia de nutrientes que produz colheitas abundantes. Infelizmente, a sociedade contemporânea traz uma cultura de exploração em que servir virou tirar, virou drenar, né? Drenar de si para o outro, levando ao esgotamento. O burnout, drenagem da alma, drenagem humana, tal qual fazemos com a terra, que nos oferta tanta coisa e a gente vem utilizando de forma totalmente aleatória e muitas vezes irresponsável todos os recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis, mesmo a gente sabendo que não, que eles esgotam. A gente tem ignorado, não é? Bom, não nutrirmos a terra, não damos o tempo que ela precisa para descansar e regenerar, é o risco que a gente tem corrido. A terra é o exemplo máximo de que não há serviço sustentável sem reciprocidade. É bom incluirmos nessa reciprocidade não só a forma como exploramos os recursos naturais da terra, como o que devolvemos para ela, né? Tipo assim, os resíduos que a gente gera. Vamos dar um exemplo bem claro, né? Que a gente vem ouvindo e comentando e legislações vêm sendo criadas e tal, que é o plástico de uso único. Aquele que você acha que pode fazer uso porque sim, porque me dá mais conforto, porque é mais fácil, mais simples, e depois eu vou descartar no lugar certo. Então, às vezes não vai para o lugar certo, muitas vezes não vai para o lugar certo, né? E a reciprocidade seria a gente não utilizar esse plástico de uso único, de não colocar resíduo em qualquer lugar e dar nossa contribuição, não é? Cada resíduo gerado, ele deve ser fruto da nossa responsabilidade, tanto na geração quanto no destino, pois tudo tem seu valor. Além do que, não podemos permitir que a gente cause poluição do solo, dos oceanos, por nossas ações inconsequentes e por vezes egoístas, não acham? Tipo assim, eu posso tudo. Acho que a pergunta certa seria, mas será que devo? Será que eu preciso mesmo? Bom, da mesma forma, nós geramos resíduos internos, não acham? As nossas mágoas, frustrações, erros, confusões, brigas, enfim. São resíduos que podem ser delicadamente destinados para o lugar certo. É como se vamos tratá-los como um resíduo orgânico, que ao invés da gente descartar como se não tivesse valor nenhum, a gente pode pegar esse resíduo orgânico ou resíduo emocional e fazer uma compostagem, que é a transformação desse resíduo orgânico em adubo. E fazer o quê? Uma grande compostagem emocional, que é a oportunidade que a gente tem de transformar o que parecia um lixo em adubo rico, para que a gente possa nutrir o nosso próximo ciclo de serviço. Perguntinha para vocês. Você está exigindo da sua alma a produção de frutos sem lhe dar tempo para adubar e descansar? Qual é o seu ciclo de compostagem emocional? Responde aí para você. Acho que pode te ajudar, não é? Bom, na nossa expectativa dentro dessa sociedade contemporânea de atender todas as demandas externas, por vezes são muitas demandas, a gente se depara com um perigo enorme do nosso esgotamento, o burnout. Como diz uma amiga minha, Mari, burnout é a desertificação da alma, e eu super concordo. Servir a partir do vazio é insustentável e traz consequências, por vezes, elas são irremediáveis e que fazem mal não só para o indivíduo, como para a comunidade toda.
Uma pessoa com burnout pode ter consequências muito sérias, tirando ela do mundo laboral e principalmente tirando ela da vida leve. Da mesma forma que a terra desertificada se torna improdutiva e morre. Produz nada. O burnout cobra um preço muito alto para quem sofre e para toda a sociedade, porque são indivíduos que por vezes deixam de ser produtivos, passam a ser passivos dentro do contexto social, além de perderem o que é principal, que é a própria experiência, que é viver. A terra desertificada deixa de nos oferecer alimento para o corpo, beleza para os nossos olhos, calmaria para a nossa alma. Então, gente, servir sem esgotar a alma significa não desperdiçar sua energia com o que não é seu propósito, tipo um agrotóxico emocional, tipo isso. Significa direcionar seu transbordo de forma inteligente, para onde ele fará a diferença, em vez de espalhar em 1000 direções. Quando o servir ou o serviço são autênticos, ele recarrega o doador do serviço. A alegria natural de quem partilha seu próprio dom é super feedback positivo para a alma, sabe? E aí a mágica acontece. O transbordo te preenche enquanto você transborda. Bom, sabe o melhor exemplo de servir sem esgotar a alma? O Reiki. O Reiki é o ato de trazer energia universal, tipo assim, comparando com a terra, água, nutriente e tal, para o solo da alma, garantindo que ele não se esgote. O silêncio é o tempo de pausa, como se fosse o descanso da terra. A prática do Reiki no autocuidado, que é o que eu pratico, e no cuidado com os outros, que eu também pratico, ele acontece a partir do transbordo de energia, que se transforma em serviço, ação, de forma totalmente sustentável. Porque assim, o Reiki ele só precisa ser canalizado, está super disponível no universo, né? E o reikiano que exerce esse papel de canalizador, ele recebe uma energia que passa por ele, que cuida dele e o transbordo dele para o outro. O Reiki, enquanto harmonizador e integralizador das 4 inteligências, né? Inteligência físico, mental, emocional, espiritual, do qual nós somos formados, ele pode resolver, entre várias questões, o medo relativo ao servir, que talvez seja o medo desse esgotamento, né? Mas o Reiki é aquela energia linda, que é universal, disponível para todos, de forma sustentável, já que não envolve nada, né? Além da vontade e da preparação de quem recebe, canaliza e envia. E a intenção não só de canalizar para a gente mesmo, mas para os outros. Óbvio que também tem, né? Tem o doador e o receptor. O receptor também tem que estar aberto, né? Para sentir e receber essa energia de forma doce, de forma transformadora. O Reiki, ele pode eliminar um risco bem sério de drenagem pessoal. Porque assim, o reikiano, ele não usa a própria energia, não. Ele só canaliza, não é? Ele atua como canal, então ele permite que a energia vital universal, a Rei, flua através dele. Então ele aproveita para ele e compartilha. É totalmente sustentável. Diferente de uma situação comum, que às vezes acontece com a gente, sabe? Quando você fica com pena e se propõe a ajudar, seja no trabalho, seja na vida de uma forma geral, às vezes a gente utiliza a própria energia pessoal, aquela vital, e aí você se drena. Você não está transbordando, porque está tirando de você para oferecer para o outro. Aí não vale a pena. Lembra? Primeiro a gente, depois o outro. O reikiano, ele serve sem dar a sua própria energia. Ele serve canalizando a energia universal e distribuindo. O Reiki é um autotransbordo. A gente transborda para a gente mesmo e o transbordo causa, por vezes, um grande alagamento de amor que alcança todos que estão à sua volta e que estão receptivos, não é? A prática do autotratamento, ela garante que a primeira pessoa a ser nutrida pela energia universal é o próprio canal, ou seja, a gente mesmo. Permite o nosso alinhamento com a sustentabilidade da alma, tanto como sermos um canal limpo e eficiente para o mundo. Esse é o grande serviço. O Reiki é uma forma de transbordo pessoal, que precede o transbordo comunitário. Primeiro eu, depois o outro. Lembra?
É isso. A gente pode pensar no Reiki como uma ecologia interior? Eu acho que dá certo. Que a gente consegue desobstruir, desbloquear os nossos chakras, a gente consegue fazer com que o fluxo da energia siga sem bloqueios. Então, é uma questão de transmitir harmonia, e isso traz o quê? A sustentabilidade da alma em ação, o ambiente interior limpo e equilibrado. Então, ecologia interior é um ambiente limpo e equilibrado. E se a alma é o seu ecossistema interior, o Reiki ele pode funcionar como um manejo sustentável desse solo. A gente consegue garantir que a energia é totalmente renovável e que ela seja bem utilizada, sem nenhum desperdício, e que principalmente não se perca pelo caminho, o caminho da transmissão, o caminho do canal. No manejo sustentável do Reiki estão como base os tais 5 princípios. Esses 5 princípios, eles, para mim, são um estilo de vida. E quem são esses 5 princípios? Eles partem de uma premissa: só por hoje. Só por hoje eu sou calma, só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grata, só por hoje eu trabalho honestamente, só por hoje eu sou bondosa. E isso é um estilo de vida que evita que a gente tenha raiva desnecessária, preocupação desnecessária, falta de gratidão, enfim. A gente trabalha as nossas emoções, a forma de lidar com elas. E porque quando nada disso acontece, a gente, o que? Drena a nossa alma, não é? Então, vamos lá. Os 5 princípios, eles são básicos como um estilo de vida para a tal vida leve, que serve e não se esgota. Bom, tem uma mensagem que eu acho, para finalizar a nossa conversa, muito interessante para você pensar. Mesmo e comparar com o praticante e não praticante de Reiki, tá bom? Um praticante de Reiki, ele entende que ele não é fonte, mas ele é canal. O transbordo da energia universal passa por ele para chegar no outro. E nesse fluxo, ele também é nutrido e nutre o outro. O grande segredo do servir sem esgotar a alma é entender que você deve ser canal e não a fonte, independente se você é reikiano ou não. Bom, e chegando aqui no final desse nosso episódio, eu vou fazer um convitezinho a vocês, viu? Vamos pensar e treinar nessa semana? Escolha aí um dom que você entenda e reconheça, e até os outros também reconhecem em você. Busca praticá-lo a semana inteira, mas com consciência, com atenção. Seja na sua casa, em família, seja no trabalho, seja entre amigos, onde você definir. Pratica com consciência, sabendo o que você está fazendo, que você está praticando o seu dom. E vai dar para você entender, tipo assim, gente, eu transbordei. Por quê? Quando a gente está fazendo aquilo que é o nosso dom, e que é o nosso propósito, dentro do nosso propósito, a gente faz com uma alegria que, assim, a gente não para pensar o que a gente está fazendo, vai seguindo, é fluido, é super fluido. Então é isso que é o transbordo, é essa fluidez daquilo que a gente faz com a maior alegria, que a gente faz com a nossa essência, que são os nossos dons, né? Eu acho que pode ser super interessante para você até despertar, de repente, uma proposta de ampliar esse seu dom, porque é mais fácil a gente trabalhar naquilo que a gente já traz do que a gente criar. Então, bora pensar nisso? Vamos trabalhar naquilo que a gente traz dentro da nossa essência, que são os nossos dons? E aí a gente vai poder ver a diferença entre transbordar, que não nos custa nada, e quando a gente serve sem essa conexão com os nossos dons e com o nosso propósito, ok? Combinado? Então, já sabem, se vocês quiserem compartilhar o que vocês concluíram dessa semana, pode ser através do meu Instagram, Casa Novo Humano, pode ser também aqui, e, enfim, o importante é você registrar para você quais foram as diferenças e o que você pode daqui para frente e pensar em termos de, ok, servir é muito importante, mas o importante mesmo é servir sem esgotar a alma.
porque eu vou estar trabalhando com a minha essência, com os meus dons, dentro do meu propósito. Uma ótima semana para vocês, um beijo!